vou conversar com o Ivan, desculpe, com o Irã Salomão, desculpe, sobre a pesquisa do mestrado dele. Mas antes de entrar especificamente na pesquisa, eu gostaria de saber, Irã, quando é que você começou a flertar com Spinoza na sua vida? Em que época que se deu isso? Se deu na graduação, graças a um professor chamado Maxime Rouvert, um francês. Naquele momento ele estava contratado, estava trabalhando na PUC, né? E eu me matriculei na cadeira de Moderna 1 e imediatamente nós tivemos um apreço um pelo outro, né? Ele muito fechado, um francês muito fechado, e eu também, porém ambos extremamente pontuais, extremamente comprometidos com o trabalho acadêmico, e ele reparou isso. E eu, então, passei, e ele era um especialista, é um especialista em Spinoza, né? Um grande nome nesse filósofo. E foi em que época isso? O teu mestrado foi mais ou menos em que época? Bem, essa cadeira aconteceu em 2017, né? O mestrado foi concluído ano passado, né? O seu doutorado você já terminou ou está fazendo? Eu estou nele. Você está nele. Tá. Isso. Ok, então foi assim que você flertou com Spinoza. Legal. Foi. Toda dissertação, isso para quem está nos ouvindo e não é da academia, tem um breve resumo introdutório. Toda dissertação tem. Então, eu queria que você fizesse um breve resumo da nossa conversa, bem curto, sem entrar em profundidade. Depois eu vou fazendo as perguntas. Faz um resumo aí para a gente. Então, Deodato, o meu objetivo na dissertação era mostrar como é que o pensamento desse homem chega ao Brasil, não entrando, por exemplo, nas publicações de revistas, porque senão ficaria muito ampla, mas, sobretudo, nas publicações de livros, né? Nos livros. E aí, sem excluir, muito pelo contrário, incluindo com muito gosto e com muita atenção, as publicações de pessoas que não são da academia ou publicações que não são acadêmicas. Então, isso também faz parte. E levando em conta para quem se escreve, para quem eu estou escrevendo, para quem aquele homem está escrevendo, né? Então, eu acho que nem um rabo de cavalo de mulher, né? Aquele penteado, é feito de 3 tramas assim, né? Uma, o que se publica, para que público se lê, isso é fundamental. E como é o trabalho de edição e quanto tempo isso permanece? São questões que eu não arredei pé. Eu falei, eu quero que essas 3 coisas apareçam em conjunto. Basicamente, foi a tua metodologia de trabalho. Ok, legal. E contextualiza para quem nunca ouviu falar no Spinoza, de uma forma resumida, ele nasceu, quando ele morreu, aonde foi e o que estava, grosso modo, acontecendo na sociedade. Então, Spinoza é um filósofo da aurora da modernidade. Ele nasce em 1632. Né? Ele é filho de portugueses, pai e mãe. Né? Miguel é o nome do pai dele. A família dele, os ancestrais dele, vêm da Espanha. Né? Mais ou menos 1492, essa família Spinoza sai da Espanha porque eles perdem a proteção dos reis. Eles são judeus, Spinoza era judeu, eles são judeus, eles perdem a proteção dos reis. Fernando Isabel? E eles fogem. Será que era Fernando Isabel? Não sei. Se essa época eram os reis da Espanha, Fernando e Isabel, os reis católicos, não sei. Tudo bem. Eles perdem a proteção e eles migram errado. Eles migram para Portugal. Ora, se eles estavam com problema, se eles tinham problema com intolerância religiosa, qualquer lugar na Península Ibérica não era muito bom. Então, eles permanecem um tempo em Portugal, os pais de Spinoza são portugueses,
e aí eles migram para a França, vão morar em Nantes. O problema era de intolerância religiosa? O problema era de intolerância religiosa. Eles eram o quê? Do ponto de vista religioso? Eles eram judeus. Ah, eles sim. eram judeus. Rapaz, nessa época aí, ou um pouco depois, estamos falando de 1492, 1500 e pouco, século XVI, vários judeus tiveram que se converter ao cristianismo, eram os cristãos novos, para não irem para a fogueira, e vários deles vieram para o Recife, no Brasil. Mas beleza, são parentes aí. Isso era o nome que se dá a isso são os marrones. Eles vão para Nantes, na França, a família de Spinoza, né, os pais de Spinoza já estão vivos nesse momento, moram na França por 20 anos, né, até que também com o mesmo problema de intolerância religiosa, e a França é um ponto muito... é um local muito complicado para isso, né? Basta lembrar da revogação do Edito de Nantes, né, por Luís XIV e tudo mais. Então, o avô de Spinoza conduz a família toda para Amsterdã. A ideia é do avô de Spinoza. Em Amsterdã nasce Spinoza, né, num bairro de judeus, né, de judeus. Bem, ele está ali numa situação de relativa tolerância, né? Os Países Baixos, eles são mais calmos, mas apenas mais calmos. Então, Spinoza nasceu em 32, quando ele tem 24 anos, ou seja, 1656, ele é excomungado. Ele é expulso da comunidade judaica, né, pelas suas ideias. Não bastando isso, os calvinistas, na Holanda, quase 20 anos depois, querem banir a obra de Spinoza, o Tratado Teológico Político, que é uma obra dele, que ele edita anonimamente, né, em Hamburgo, na Alemanha, todos escondidos, mas todo mundo sabia que era dele. Foi proibido na Alemanha, né, e depois os calvinistas conseguem a proibição lá. O pensamento de Spinoza é um pensamento onde Deus é a natureza, né, toda. Então, é um pensamento imanentista, ou seja, tudo está contido nas coisas. Não existe uma transcendência como um mundo das ideias ou um Deus que é um ser lá em cima, de barba e tal. Não. Tudo, de certa forma, é Deus para Spinoza. Isso é difícil explicar. O que feriu... Assim, rapidamente. Eu acho até interessante. Já conversei com vários, né? Talvez eu até cometa o erro de já classificar como panteísta. Uma hora eu vou bater um papo com você sobre isso, para não atrapalhar a linha, a espinha dorsal. Mas, então, o fato dele, entre aspas, ir de encontro a um Yahvé, a um Deus único, ao monoteísmo, é que provocou, então, a excomunhão dele, tanto por parte do judaísmo como do cristianismo. Pois é, assim, a publicação dele, o Tratado Teológico Político, sim, a resposta é sim, para a primeira parte, né? O pensamento dele é um pensamento muito incômodo para aquele momento. Para você ter ideia, ser chamado de espinosista até o século XIX é comprometedor, é quase um palavrão. Por quê? O que acontece, Deodato? Por mais que você tenha Países Baixos relativamente tolerantes, por um exemplo, não havia nenhuma tolerância a um ateu. Uhum. E ele foi acusado de ser ateu. Quando ele diz que Deus é toda a natureza, a acusação é: esse homem é ateu. Sim. A primeira vez que você tem alguém falando em prol do ateu, um ateu virtuoso, o que é um ateu virtuoso? Isso é Pierre Bayle. Pierre Bayle é um francês que vai publicar um livro já na segunda metade do século XVII. Spinoza ainda é vivo, ainda está vivo. Mas é a primeira vez que você vê alguém falando assim: olha, pode ser que o ateu não seja uma má pessoa. Olha só a questão, né? Estou aqui contextualizando para você que o cenário não é fácil. Só para te dar uma ilustração. John Locke, um filósofo que nasceu no mesmo ano de Spinoza, 1632,
e viveu muito. Spinoza viveu pouco, né? Ele falece com 44 anos de tuberculose, pobre, né? John Locke não. John Locke viveu bastante. John Locke escreve um livro chamado Carta sobre a Tolerância, não aos ateus. Aos ateus, não. Então, Spinoza tem muito problema, ele é banido, ele tem que sair da cidade, ele não pode negociar com ninguém. Ele morreu Ele é banido da Amsterdã. Onde ele morreu? Eu acho que foi Haia. Ele nunca saiu da Holanda, né? Ele foi andando por várias cidades e a última foi Haia. Ele foi brilhante, hein? Ele foi brilhante, é uma pena que ele viveu pouco. A gente tem apenas 2 obras completas dele, né? 2 obras que foram publicadas por ele em vida, e uma obra completa. A obra mais importante foi completa, sim, mas não foi publicada por ele, que foi a Ética. A Ética é a obra central do pensamento de Spinoza, né? É basilar de todo o pensamento dele. Aí, cuidado, se você me disser, Irã, se você me perguntar, Irã, você recomenda, então, alguém que não conhece Spinoza, comprar a Ética de Spinoza na livraria mais próxima e ir para casa feliz, porque agora vai entender Spinoza? Não faça isso. Não vai dar certo, porque é uma obra muito difícil de se ler, que a gente recomenda que não se leia a partir do começo dela, mas a partir de um determinado outro ponto. Então, é uma obra difícil, é uma obra complicada, né? Mas é a obra central do pensamento dele. Ok. Não sei se você vai querer já pular para a chegada dele no Brasil. Você quer falar mais alguma coisa desse período anterior ou tá bom? Bem, Deodato, Spinoza sofreu, né? Ele morreu, ele não teve filhos, ele não se casou, ele sofreu um atentado, né? A faca. Ele guardou esse casaco que ele foi esfaqueado. Ele mesmo se feriu muito pouco, mas ele teve a roupa rasgada, né? Então, um homem só escreveu o Tratado Teológico Político num período de pandemia, né? Havia ele que era ateu. Aí você imagina o seguinte: ele ateu, compreendendo, havia uma crendice que aquilo dali seria enviado por Deus, né, para livrar o mundo do pecado, aquela coisa toda que a gente já vê lá na Ilíada de Homero, a gente já vê essa mesma coisa, né, esse mesmo tipo de raciocínio. Não, o pior é a gente ouvir isso hoje, viu? Ah, nem me fale, nem me fale. Mas então eu fico imaginando a aflição deste homem, acusado de ateu, numa pandemia, escrevendo um tratado teológico político que era uma obra contra as superstições e, de certa forma, contra algumas questões religiosas muito fortes. Ô, Irã, eu fiquei curioso com a formação intelectual deles. Você tem informações de como foi a formação intelectual dele? Onde ele começou a estudar? Como é que se deu isso? Quem que bancou ele? Olha, Deodato, ele teve uma formação em casa, através de familiares, muito mais assim, né, do que uma faculdade. Isso não. Tá certo. Ok. Então, vamos chegar aí na sua dissertação. Como é que se deu a chegada do pensamento dele no Brasil sob a perspectiva da tua metodologia, né? Eu achei interessante você excluir revistas, porque senão você ia se perder num universo muito grande, né? Sem dúvida, sem dúvida. As revistas seriam inviabilizaria a própria pesquisa, né? A minha preocupação, assim, quando o Spinoza chega ao Brasil, chega através, primeiro, do Machado de Assis, né? Através de uma poesia. E é muito bonito que no nosso país, isso é em 1880, né? Machado de Assis escreve no soneto, numa série chamada Ocidentais, uma poesia em homenagem a Machado. Então, Machado... Em homenagem ao Spinoza, perdão. Então, Machado, ele é o primeiro registro que a gente tem no Brasil de alguém, ainda que seja atribuindo um soneto. Então, não é acadêmico o primeiro registro, mas sim de um poeta. Estamos falando de 1880, mais ou menos. Exatamente, 1880, cravado. Okay. E
Aí acontece uma coisa muito interessante, já a partir daí, desse soneto. Machado de Assis, muito provavelmente, eu diria que eu afirmo isso, ele estudou Spinoza, ele foi ler Spinoza em alguma publicação portuguesa. Não havia no Brasil, óbvio, né? Uhum. Ele é o primeiro. E, numa publicação portuguesa, a grafia do nome Spinoza não se dá da mesma maneira como o resto do planeta. Eu fui fazer uma pesquisa, para você ter ideia, eu fui fazer uma pesquisa aqui no centro da cidade do Rio, no Real Gabinete Português de Leitura, que é dedicado exclusivamente às obras portuguesas. Aonde fica, Lá Irã? Aonde fica isso aí no centro do Rio? Que rua que é, você atrás lembra? do, atrás do Teatro João Caetano, pertinho da Praça Tiradentes. Ok. Ou você pode chegar pela praça, ali onde é o IFIX, a Faculdade de Ciências Humanas da UFRJ. Ô, Irã, e é aberto ao Ao lado público ou só a pesquisadores? aberto ao público, a qualquer um que queira visitar. Aliás, o espaço é lindíssimo, né? Vale muito a pena a visita, ainda que seja para curtir algumas fotografias. É um espaço lindo. Você chegou E aí lá lá na Biblioteca Nacional fazer pesquisa? também Uhum. fui. Ok. Então, lá no Real Gabinete, você apenas vai encontrar, somente vai encontrar, a grafia portuguesa deste nome. Nunca a do resto, que é esta daqui, por exemplo. Deixa eu te mostrar aqui, da coleção Os Pensadores. Ela é grafada com um E, aportuguesado, né? aportuguesado, e com um S. Uhum. Foi assim que Machado de Assis fez. E pelo resto do mundo é com S, sem o E e com Z, né? Pelo resto do mundo, ela é assim, Ok. né? Com um S e com um Z. O que aconteceu no Pera aí, Brasil, esse Deodato? livro aí tá Spinoza em 90 minutos? É uma coleção da Jorge Zahar. É uma coleção muito boa, introdutória da Jorge Zahar. Eles já não publicam mais, mas é uma coleção formidável. Então, você tem uma grafia assim. O que acontece no Brasil? Então, resultado da poesia do Machado de Assis. O que acontece no Brasil é que você tem o convívio de duas grafias ao mesmo tempo. Ok. Isso significa, Deodato, que se você for entrar num site de qualquer livraria, de qualquer sebo no Brasil, procurando Spinoza, você vai ter que fazer duas pesquisas. Senão você vai encontrar só parte dos livros e a outra parte, não. E o culpado foi o Machado de Assis. Ao meu ver, pelo que eu... Então você tem partidos. Por exemplo, Marilena Chaui, ela adotou a opção do Machado de Assis, assim como Marcos André Gleiser, professor da UERJ, também apontou para esse lado. Então você tem um partido que ficou de um lado e outro do outro. Você ficou com o S, né? Sem o E. Porque era assim que Spinoza grafava. Ah, sim. Ok. Ele escrevia o nome dele assim, com S e com Z no final. Legal. Depois do Machado, a gente vai ter um nome solitário, totalmente solitário, no que é chamado, que a gente pode chamar de pré-história dessa recepção, que é o cearense. Desculpa, eu vou fazer um parênteses com uma curiosidade. Como é que você foi garimpando isso? Como é que você garimpou, chegou no Machado de Assis? Você está perdido no meio de um soneto na obra dele. É o trabalho do pesquisador, né? Quando a gente entra, por exemplo, em algumas biografias feitas por brasileiros, comentadores, mestrandos, né? Mestrados, pesquisas de mestrado, acaba aparecendo que Machado de Assis, aquele nome você registra, e aí você vai procurar, e acaba se encontrando. Tem um fato curioso aí nessa minha pesquisa que eu chego lá. Eu vou chegar lá, que é Nise da Silveira. Deixa eu te dizer, então, da pré-história. Né? A pré-história dessa recepção se dá com um cearense da Serra da Ibiapaba, lá de Sobral, o bacharel Farias Brito. Não havia faculdade
de filosofia no Brasil. Isto é, 1895, Farias Brito lança o segundo volume de uma obra chamada Finalidade do Mundo. O Farias Brito deve ter estudado em Portugal. Não! O que acontece? Farias Brito, em 1823, é proposto pela primeira vez a construção de faculdades, uma em São Paulo e outra em Olinda. Faculdade de Direito, não era? Elas vão de Direito, sempre de Direito, porque até então tinha que se estudar lá fora. Em Coimbra, isso vai ser levado a cabo. Viu, Ira? Coimbra. Ele ia para Coimbra. Coimbra, claro. Então, é fundada, essas duas escolas são fundadas, né? Depois, aquela 1854, ela sai de Olinda, vai parar em Recife e se torna a Faculdade de Recife, né? Faculdade de Direito de Recife. É aí que Farias Brito, Clóvis, Bevilacqua, Assis Chateaubriand, um monte de gente vai sair daí, vai sair dessa escola. E é aí que acontece a formação desse bacharel cearense, que é o Farias Brito. Ele é um ponto isolado, totalmente isolado. Depois que ele escreveu sobre Spinoza, nós temos 50 anos em silêncio total. Você não tem que pesquisar, você não tem que falar sobre Spinoza, não tem nada. Ele escreveu muito sobre Spinoza ou pouco? Esse livro, quer dizer, A Finalidade do Mundo, hoje, é um objeto apenas de quem faz o que a gente pode chamar de arqueologia do saber. É uma obra rara, uma obra que você vai encontrar nas principais bibliotecas do país. A PUC aqui do Rio tem um exemplar. São 3 volumes, escritos, cada volume no intervalo de mais ou menos 2 anos, e elas abraçam diversos filósofos. É a primeira vez no Brasil que nós temos alguma introdução a um filósofo, né? Não só Spinoza, mas lá está, por exemplo, John Locke e vários outros, né? É um trabalho de coragem, é um trabalho de enorme ousadia. Por quê? Porque Farias Brito tem uma enorme dificuldade de encontrar fontes. Eu tenho para mim que ele não leu boa parte da obra de Spinoza. E que ele não teve acesso a mais do que 2 ou 3 comentadores. Por que você afirma isso? Por que você afirma pelas isso? Notas. Primeiro, pelas notas de rodapé. Você vai vendo os comentadores que ele utiliza. Segundo, que ele só faz menção à ética, basicamente. A ética de Spinoza, sendo que Spinoza não tem apenas essa obra, né? O Tratado da Emenda do Intelecto, o Tratado Teológico Político, o Tratado Político, correspondências. Spinoza, nós temos aí um livro só de correspondências, são 88 correspondências. Você sabe e que é fonte para a filosofia. Sim, você sabe que eu tenho uma curiosidade com relação a correspondências, elas são muito utilizadas. Muito utilizadas. O Abelardo, um filósofo medieval, ele foi castrado, claro. porque ele tinha se envolvido com a Heloísa lá, filha de um padre, e o padre mandou castrar ele. E tem assim uma vasta quantidade de cartas trocadas pelos dois, inclusive são meio questionadas. Mas assim, eu fico muito curioso como ao longo dos séculos muitas cartas são preservadas, sabe? Fundamental. Se você for estudar as bases para os atos da Inquisição no período medievo, você vai estudar as cartas de Santo Agostinho. Epístolas, né? A Bíblia não é cheia de epístolas? Epístolas de Paulo aos Coríntios, aos Tessalonicenses. E isso não é apenas uma coisa da antiguidade. Nós temos publicado pela Unesp, por exemplo, em 2 volumes, as cartas de Charles Darwin, né? Ou a troca de cartas, por exemplo, entre Freud e Einstein, porque Einstein está preocupado com o que está acontecendo na Europa, no entre guerras, judeu, e ele pergunta para Freud, judeu, no entre guerras, o que há com a alma humana, porque o objeto de estudo de Einstein não é esse. E é muito bonito isso. Ele fala, doutor, eu não sei sobre isso. E Freud, então, fala muito bem sobre isso. Será que é verdade? Quando perguntaram para o Einstein se ele acreditava em Deus, e ele falou que acreditava no Deus de Spinoza. Você ouviu falar isso?
Olha, bem plausível, né? Não, isso corre assim, ó. Bem plausível. Tá bom, vamos voltar lá. Então tá. Você chama de antiguidade? Como é que foi o termo que você usou? A pré-história. A pré-história. Isso é classificação sua, né? Minha, sim, a Tá. pré-história. Por quê, Deodato? Esse material ficou para a história, ele não é objeto do qual você não vai estudar Spinoza a partir de Farias Brito. Você não vai fazer isso, não vai dar certo, né? Você vai a partir de Lívio Teixeira. Aí este nome sim inaugura a história acadêmica da recepção desse pensador Spinoza no Brasil. Então, O resumindo, Lívio Teixeira viveu em que época? vamos lá. Então, você me diz assim, Irã, quando é que acontece a primeira recepção do Spinoza no Brasil? Eu acabei de te dar 3. Uma poética, Machado de Assis, 1880. Ok. Uma segunda, acadêmica, porém sem interlocutores, sem leitores, sem uma pesquisa vigorosa, sem o que é a robustez da academia brasileira que hoje nós temos. Isso em 1895. E aí vem Lívio Teixeira, que é quem? Lívio Teixeira é um dos primeiros professores da USP. A USP é inaugurada em 1934. Nossa, Lívio tivemos Teixeira, aí 50 anos quase. 50 anos de intervalo. Então, nós precisamos de uma construção de um campo acadêmico, não só de um campo acadêmico, mas também de livro, de biblioteca, de editores. Né? Machado de Assis teve um grande editor, né? E mesmo assim vendeu 800 exemplares. Isso era um sucesso total na época, 1860 e pouco. Quem vendia 300 livros fazia um sucesso incrível. Machado de Assis Éramos um país de vende analfabetos. 800. Nós éramos um país de... Exatamente. Então, para quem Farias Brito escreveu, é uma grande questão. Para quem ele escreveu, não havia interlocutores. No caso de Lívio Teixeira, da USP, aí você tem interlocutores. Você tem uma USP funcionando. Né? Irã, deixa eu estabelecer uma linha, uma espinha dorsal da pré-história, como você chamou, classificou, até essa primeira recepção no meio acadêmico. Você vai falar agora do contexto da chegada no meio acadêmico, é isso? Você vai detalhar isso para a gente. O que acontece? A gente tem aí, só para relembrar aqui, refrescar a memória, quando é que surge a primeira universidade no Brasil? 1920. 1920, a UFRJ, que é uma junção de faculdades. Outras faculdades, a AMG também é anterior à USP, a de Minas Gerais. Só que a USP é a primeira universidade no Brasil que não surge a partir de junções de faculdades. Né? Essa história é muito longa, Deodato. Por exemplo, quando a família imperial desembarca aqui no Brasil, eles estão preocupados, por exemplo, com a saúde deles. Vamos fazer uma faculdade de medicina aqui perto, por favor. É claro, né, que eles não são bobos. E aí vão surgir faculdade de Química, no Rio de Janeiro, ainda no século XIX. Então, toda uma construção. Os jesuítas são expulsos pelo Marquês de Pombal. Então, você tem todo um caminhar. Em 1920, a gente tem a primeira universidade. Aí no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Mas a USP, quando chega a USP, aí a gente tem um momento que é crucial, porque a USP surge através de é chamada uma missão francesa para cá, onde você tem Jean Moguet, onde você tem Claude Lévi-Strauss, que vem para cá para fundar a USP. Lívio Teixeira vai ser um dos primeiros brasileiros a dar aula. O Strauss era antropólogo, né? Morreu há alguns anos atrás aí. Exatamente. Então, se você me perguntasse, uma obra do Lívio Teixeira é válida ler hoje em dia? Eu posso estudar, querer compreender o pensamento de Spinoza a partir desse homem? Eu vou dizer muito. Vai e leia Lívio Teixeira.
ele é uma ótima porta de entrada para quem não tem medo de encarar a filosofia, né? Válida, importante. Sabe quem menciona Livro Teixeira? Marilena Chauí. De onde é Marilena Chauí? Da USP. Foi aluna dele. Foi aluna do Livro Teixeira. Então, e a obra não se esgotou, a obra está aí, porque a Unesp, então, é uma editora universitária, tende a perdurar, né, as obras. Ele traduziu Spinoza? Não, negativo. Ele está pensando Spinoza, né? Só. Ele Mas não ele tem, leu não é toda a tradução. obra do Spinoza. Olha, pelo que eu vi da obras de Livro Teixeira, ele teve acesso, não vou te dizer toda, mas tudo que é relevante, sim, sem dúvida nenhuma. Então, Ok. ele articula obras. Ele articula. Aliás, essa é uma defesa dele, né? É que toda a obra do Spinoza é coerente. Né? É uma posição específica do Livro Teixeira. Há discussões. Peraí. Então, Eu achei interessante isso. Vamos voltar lá no Agostinho. O Agostinho fez as retratações no final, ele reviu a obra dele e então o Spinoza foi coerente, porque é natural uma evolução no pensamento de um filósofo. Ele teve coerência do começo ao final. Você se lembra em que período de tempo ele escreveu as obras dele? Você chegou a ver isso? bem, o nosso filósofo Spinoza, né, que nasceu em 32, ele começa a escrever aos aí é que vem o problema, né? Aos 18 ou aos 20. Porque o que acontece, Deodato? E ele vai escrever até morrer, até Ah, tá. 1677, que é onde ele Ele morre. começou cedo, hein? Olha para você ver, seria natural que ele, ao longo do tempo, discordasse de alguma coisa que ele tivesse escrito aos 18, mas não A gente tem, aconteceu, a né? gente tem uma obra, por exemplo, que é chamada de Breve Tratado, que é uma obra que alguns consideram que não é dele, Tá. porque ela apareceu quase um século depois da morte dele. E ela tem alguns pequenos problemas que não parecem muito. Mas Livro Teixeira diz, e assume como tal. É uma posição Ok, aceitável. ok. A academia não briga com isso, não. Agora, dentro do restante da obra dele, além do breve tratado, quando a gente vai nas minúcias, por exemplo, do Tratado sobre o Intelecto, a gente vê algumas sutis diferenças em relação à ética. Mas só isso. Sinceramente, são. Agora, você tem que levar em conta que ele viveu pouco, Deodato. Uhum. Ele viveu 40 muito e poucos pouco. anos. 44. Ele morreu Né? pobre. Morreu pobre, morreu no sótão da casa de um amigo, com pouquíssimos pertences, Ele, pouquíssima ele, roupa. ele vivia em situação de exclusão social, né? Ele teve fama com o Tratado Teológico Político, mas uma fama que não levou ele a uma situação financeira muito boa, não. Né? Uhum. Então, ele morava no sótão desse. E morreu silenciosamente. E o pensamento Né? dele ficou nos subterrâneos durante vários séculos, então. Era mal visto, né? Era mal visto por não só porque quando a gente fala, alguns filósofos foram mal vistos por teólogos, pela igreja e tal. Filósofo, no caso do Spinoza foi mal visto por filósofos também, né? Em função de quê? Pois a questão de Deus é uma questão muito cara a ele, né? Essa filosofia imanentista, da imanência, onde tudo pertence a uma só, quer dizer, tudo é uma substância, nós somos modificações dessa substância apenas, mas somos essa substância. Então, eu, você e a sua cadeira aí, e este computador, são apenas modificações de um uno. São modos como nós vemos as coisas, né? Como se fossem independentes, como se fossem separadas. Ele não vê assim. Então, a posição dele diante. Isso tem implicações para a filosofia política dele.
né? Isso parece uma metafísica distante e que não provoca consequências, por exemplo, no campo político, é um ledo engano, né? Então, o pensamento político de Spinoza se torna muito interessante de se ler, né? Ele é um grande, ele é um homem que luta contra a tirania, mas tem que se levar em conta a metafísica que sustenta o pensamento político, né? Fica Ok. claudicante você ter um pensamento político do Spinoza sem compreender esta metafísica imanentista que eu assumo. Eu entendo assim, é um pensamento contra-intuitivo, é meio estranho compreendê-lo num primeiro momento. Eu ia te fazer uma pergunta nesse sentido. Se o Spinoza, para você que despendeu tanto tempo lendo, estudando, é um sujeito, um filósofo de pensamento enclausurado, ou é difícil entender o pensamento dele? Eu acho mais difícil o primeiro passo. Assim, como é que você vai entrar em Spinoza, né? Os filósofos têm portas de entrada para um aprendizado, né? Didaticamente. Como se dá a propedêutica deste filósofo? Como é que se dá essa introdução, né? Eu diria que você vai ter que gastar um tempo lendo livros de comentadores sobre ele. Eu Sim. acho mais interessante, mais palatável. Esse que você viu é um exemplo, né? Do 90 minutos. Mas já que o meu assunto é a chegada do Spinoza no Você Brasil, falou que. A gente já volta lá no teu assunto, né? Você falou que esse aí está esgotado, cara? olha, eu acho que ele não está esgotado, mas eu acho que a Jorge Zahar já não faz mais essa coleção. Essa coleção é enorme, né? A coleção 90 minutos. Ela é muito grande. Ok. Tem para todos os filósofos, né? Mas aqui no caso ele não é um brasileiro. Esta obra aqui, que é uma obra antiga, né? O livro é antigo, o livro é velho, né? Ela eu considero uma ótima, apesar de ser um alemão, o escritor, eu considero que é uma chegada, um outro exemplo de chegada desse pensamento de Spinoza no Brasil. Eu ia te É perguntar. Legal, uma legal. coleção que está desaparecida e que fez muito sucesso. É uma forma de conhecer Spinoza. Você tem alguns livros aí bem raros, hein? Ah, sim, porque tem essa questão da arqueologia do saber, né? Esse livro, essa edição aqui é uma segunda edição, se eu não me engano, da década de 50. Mas essa coleção, chamada O Pensamento Vivo, né? Ela é de 41, 42, a Uhum. primeira edição, no Brasil, né? Que traz vários volumes e que fazia sucesso. Depois a gente vai ter, em 1973, a coleção Os Pensadores. Aqui sim a gente tem a primeira tradução do Spinoza. São vários volumes ou só um? Dos pensadores sobre o Spinoza? Não, sobre Spinoza é apenas esse. A organização é da Marilena Chauí. A tradução de vários textos toda a tradução é dela, inclusive algumas cartas. Aqui tem 11 cartas, né, das 88, aqui tem 11. E algumas obras do Spinoza estão aqui. Então, este é um ótimo livro para a Você chegou a introdução. conversar com a Marilena Chauí? Eu conversei com a Marilena Chauí por outras razões e não por Spinoza. Você sabe, Deodato, que essa coleção aqui, quando foi lançada, olha o dado. Eu te disse o quê? Que o Machado de Assis, lá em 1800 e burdoado, 1860, fez um enorme sucesso porque vendeu 800 livros de literatura, que é uma coisa aberta. O tio vai ler, a cunhada vai ler, meu irmão vai ler, né? Isso aqui é filosofia. 1973. Quantos exemplares da coleção Os Pensadores foram vendidos em 1973, já na primeira edição, no Brasil? 4 milhões de exemplares. Olha como é que o Brasil mudou.
Foi em 1973. 73. Eu tinha um ano. Ó, eu vou falar uma coisa agora que eu vou cortar depois. Você promete não brigar comigo com o que eu vou falar? Ah, fale. Em 1973, eu ouvi alguns amigos falando pelas primeiras vezes do Spinoza. 73. Eu estava concluindo o ensino médio. 17 anos. 17. A coleção Os Pensadores é uma coleção de alta qualidade, E de eu tradução. pensava que ela era e meio assim um resumo, sabe? Não é a obra completa, obviamente, não é uma obra completa, porém, é, se o teu foco não é ser um especialista em Spinoza, se o teu foco não é fazer um doutorado em Spinoza, mas Spinoza é um nome importante porque você está estudando o que é, por exemplo, o pensamento imanentista, que está lá nos estoicos, já você tem isso, a coleção Os Pensadores é excelente. É excelente. A tradução é a primeira vez que no Brasil nós temos uma tradução, não só de uma obra, mas de outras. Aí tem o Tratado Teológico Político, por exemplo, boa parte dele. Então, é a primeira vez que a gente tem uma tradução que o público brasileiro consegue ler em português o autor. Isso em 73. Então, aí você falou dos livros, fechou com os pensadores, os livros publicados sobre o Spinoza. Tem mais livros além dos pensadores publicados no Brasil? Não, tem muitos. Nós temos muito. Hoje em dia, nós temos, assim, atualmente, né, e vindo para o atual, nós temos muitos estudiosos, né, vivos. A Marilena Chaui publicou diversos livros sobre Spinoza, né? A Nervura do Real é apenas o mais famoso e o de maior sucesso, já recebeu 4 prêmios, dentre eles o Jabuti, mas é apenas um dos vários livros de Marilena Chaui sobre Spinoza. Por exemplo, um livro formidável, totalmente esgotado, e essa é uma característica da nossa recepção no Brasil, que é o esquecimento rápido, é Política em Spinoza. Esgotado, você não vai encontrar. Vou encontrar em PDF, aqui na internet. Não vai encontrar. Vou encontrar num sebo. Eu sei de um site que reúne todos os sebos no Brasil. Vai encontrar, não. Não vai encontrar. Não vai ler. Se você não tiver acesso a uma boa biblioteca, você não vai ler esse livro. Esse e outros tantos. E aí eu vou te dar um exemplo. Eu não poderia deixar aqui de citar o nosso querido professor Marcos André Gleiser, da UERJ, que foi está vivo aí, está produzindo, uma referência também no pensamento espinosista aqui no Brasil, um grande espinosista brasileiro. E temos outros, inclusive os bacharéis. Nós temos algumas pessoas do direito que escrevem em Spinoza e muitíssimo bem, né? Muito apropriado. Acho que eles devem focar a questão da ordem ética em Spinoza, né? Exato, a questão da política, né? Sobretudo a questão política, e são vigorosos. Hoje o campo acadêmico é vigoroso. Mas existe uma questão pitoresca na nossa recepção, que é a nossa saudosa psiquiatra Nise da Silveira. Nise da Silveira não era da filosofia, era da medicina, mas era uma erudita. E ela então resolve escrever um livro, ela vai publicar, só que isso vai ser publicado na década de 90, tá? Mas ela decide escrever um livro chamado Cartas a Spinoza. É um livro fininho, são 7 cartas, que ela escreve a Spinoza, em primeira pessoa: querido Spinoza, aqui é Nise da Silveira, assim, assado, papapá. Ela faz isso, obviamente, porque ela teve acesso às cartas de Spinoza. E ela, então, se inspirou nisso. Aí você pensa assim, uma diletante que resolveu fazer uma obra romântica. Ela foi muito sagaz, inteligentíssima, e fez, na realidade, este livro é uma introdução à vida e à obra de Spinoza, feita de uma forma espinosista, porque ele escrevia cartas,
em primeira pessoa para as outras pessoas, se comunicava, né? E é uma recepção muito bem sucedida, ao meu ver, no que diz respeito ao pensamento dele. Ela leu Spinoza, ela estudou pensadores críticos, ela discute questões pequenas, questões de quem realmente se deteve ali. Ela é viva ainda? Não, Nísio da Silveira já morreu tem muito Tem tempo. muito Uma tempo. grande psiquiatra, uma excelsa na sua área, né? Aí você diz assim, Irã, vou comprar. Vou na Não, livraria não comprar. tem. Não tem, não tem. Sabe o que você vai encontrar? Aí eu vou te contar o seguinte: eu não te disse que eu fui ali no Real Gabinete Português de Leitura para estudar Spinoza? Passei o dia todo lá sentado. Saí de lá com fome e entrei num sebo que tinha um restaurante dentro, logo do lado, andando assim, coisa de 50 metros. Achou o livro? Achou. Deixei a mochila ali, fiz o pedido da minha comida e fui andar pelo sebo. Encontrei o livro. O livro tem uma lombada tão fina, que não tem lombada. Na realidade, é uma dobrinha assim. E o livro é assim, é bem fininho, bem pequenininho, bem miudinho. E olhei o preço, R$ 280. Aí eu fui no livreiro. Tudo bem, meu senhor? Bom dia. Esse preço aqui está certo? R$ 280, meu senhor? Deixa eu conferir aqui. Conferiu, tal, falou: olha só, meu senhor, esse exemplar que o senhor está segurando é um dos 4 exemplares que existem em todo o território nacional. O preço está certo. Se o senhor quiser levar, este livro é R$ 280. E qualquer um dos outros 3 livros custa em torno disso. Você levou? Não, eu sou pesquisador, eu não sou Rapaz, bibliófilo. Era tentador, hein, cara? Diferente diferente da Política em Spinoza, da Marilena Chauí, esse livro você encontra em PDF. Ah, tá. Hein, Na Cássio, internet você você encontra. citou várias vezes a Marilena Chauí. Ela é uma das maiores conhecedoras de Spinoza no Brasil? Sem dúvida nenhuma. Ela é uma referência inarredável. A gente poderia dizer que a gente tem esses marcos. Primeiro, um pensador bacharel lá no Ceará, sem interlocutores, sem uma faculdade de filosofia por perto, sozinho, tentando explicar o que é Spinoza, lá no século XIX. Depois a gente tem o livro Teixeira, né, o Farias Brito, o livro Teixeira aqui na década de 30, na USP, professor da USP, e escreve muito bem sobre Spinoza. Temos aí vários nomes que vão se sucedendo até que nós temos Marilena Chauí. Marilena Chauí é um promontório de trabalho, né? Ela gera sombra. Quem vai escrever após Marilena Chauí não dá para esquecer o que ela fez, né? Ela é uma intelectual de primeira grandeza no mundo, no que diz respeito a Spinoza. E você já viu ela falar por que ela se interessou pelo Spinoza? Porque é um ponto Ótima fora da, pergunta, eu não sei. é um ponto fora da curva. Não é verdade? Olha, uma coisa que me intriga muito, Deodato, por que o grande público, Spinoza, ele suscita paixões fora da academia, né? Por que Machado de Assis homenageou Spinoza? Por que ele não homenageou David Hume? Por que ele não fez uma homenagem a Aristóteles? Então, o que Spinoza tem? Spinoza virou personagem do Luiz Alfredo Garcia Rosa. Uma obra, O Silêncio na Chuva, que ganhou o Jabuti, do Garcia Rosa, o personagem principal da literatura é Spinoza. Oi, mas eu vou te fazer uma provocação. Pelo mesmo encantamento que eu vejo que você tem por ele. Você tem encantamento por ele, não tem? É um filósofo intrigante, é um filósofo muito intrigante. É intrigante. O que atribuem a ele como novidade não é novidade. A questão da imanência, basta olhar os estoicos. Agora, o que há realmente
ao meu ver, de novidade e que pode ser a causa da atração de um público mais amplo é a questão das paixões, né? Porque Spinoza trabalha as paixões humanas, né? Então, a paixão alegre e a paixão triste, ou seja, o medo, a angústia, essas paixões mexem, as paixões alegres aumentam a nossa potência de vida, a influência do Nietzsche vai beber dessa fonte, e as paixões tristes diminuem a nossa potência de vida. Eu acho que esse assunto, as paixões humanas, é o assunto que suscita, por exemplo, Manuel Bandeira fazer uma homenagem a Spinoza, além do Machado de Assis, além do Luiz Alfredo Garcia Rosa e outros. Não acaba por aí, não. Ô, Irã, e qual foi a conclusão da sua dissertação, do mestrado? Bem, algumas. Primeiro que o nosso campo acadêmico hoje é robusto, diferente do que era. Pode não ser tão robusto quanto deveria, concordo, poderia ser mais. Mas que nós temos nomes de peso e nomes que devem ser respeitados, levados em conta, desde Lívio Teixeira até hoje, né? E aí você tem vários nomes aqui, dentro e fora da filosofia. Eu tenho que considerar o pessoal de direito também. Outra conclusão triste é que, lamentavelmente, os livros, as publicações, elas são rapidamente esgotadas e esquecidas, inclusive por aqueles que fazem seus trabalhos de mestrado e doutorado. Na bibliografia de mestrados e doutorados, muitas vezes, vários nomes brasileiros são simplesmente ignorados. Ainda não vi Marilena Chauí ser ignorada, mas certamente, em algum momento, isso começará a acontecer, tristemente. Né? Mas o Marcos André Gleiser ou Lívio Teixeira não aparecem muitas vezes. Né? Lívio Teixeira quase nunca, a não ser quando a pessoa é orientanda da Marilena, porque a Marilena se refere a ele. Né? Mas então eu acho que há um esquecimento precoce. Há um esquecimento precoce daquilo que é produzido, né? Irã, é muito rápido isso, o que é uma pena. Desculpa, na sua pesquisa, em nenhum momento você pensou em conversar com a Marilena? Não, nunca pensei em conversar com ela por causa da pesquisa, não. Porque ela é um nome que está aqui aparecendo bastante, mas esses outros nomes que eu citei e outros que eu não coloquei ainda aqui, eles também têm muito peso. Né? A minha pesquisa começa muito centrada em Spinoza, porém ela vai acabar tendo essa preocupação com o que é o esquecimento das publicações no Brasil, como os livros desaparecem, a dificuldade de se pesquisar, porque isso acaba muito rápido, é uma pena. Né? Eu acho uma tragédia alguns livros não existirem mais. Né? Eu não posso te recomendar ler algumas obras de alguns autores, porque você não vai encontrar, nem PDF. Você acha que se eles forem publicados, teria vendagem? As editoras poderiam se interessar? É difícil de saber, difícil, né? É difícil. Muito difícil. Assim, o que vem primeiro, né? Aí no caso. Mas esse livro da Nise da Silveira, eu acho que seria um livro de fácil venda, porque ele, pelo tamaninho e pela doçura, pela felicidade como ela faz um livro correspondente, isso atrairia o público mais amplo, o público de fora da academia. Eu acho que sim. Aí sim, é relapso o mercado em deixar esse livro esquecido. Irã, e a gente já está caminhando para o fechamento. Eu queria saber qual é o objeto da tua pesquisa no doutorado que você está fazendo. Bem, eu continuo no mesmo século XVII. Né? Spinoza é um filósofo do século XVII. Esse século é um século que me atrai muito pelas suas características, é um surgimento da modernidade. E ele tem um problema muito grave, que é a questão da tolerância.
ou da intolerância religiosa, né? E aí eu vou escapar do século XVII, porque esse problema ele vai parar lá na frente, né? E ele não surge exatamente no século XVII, ele está mais para trás. Mas o século XVII ele está muito forte, muito agudo. Então, alguns filósofos aí vão ser muito caros para mim, como Hobbes, como Thomas More ainda Renascença, né? Hobbes já modernidade, John Locke, Pierre Bailey, e eu não sei se eu ainda vou até os iluministas, aí eu teria que falar em Voltaire, em Condorcet e outros tantos, né? Nomes às vezes que não chegam ao Brasil, né? Essa pesquisa é uma pesquisa que não é de um só filósofo, mas é de um problema. Você chegou aí lá para fora? Você chegou aí para a Holanda? Não, eu conheço Não, como digo turista. na época da pesquisa. Não. Eu conheço Amsterdã, conheço a estátua lá de Spinoza e tal, é muito bonita, mas não como pesquisador, mas sim como turista mesmo. Você sabe o que eu estou perguntando? Você conhece o pessoal de Juiz de Fora? Você dá aula em Juiz de Fora também? Não, eu não. Eu entrevistei vários mestres, doutores lá de Juiz de Fora. Uns foram me indicando outros, tal. E tem um professor lá que pesquisou muito o Kierkegaard. E ele foi fazer o sanduíche dele na Dinamarca. Foi na Dinamarca lá e eu até... Maravilhoso. Bem legal isso. Irã, maravilhoso. Muito obrigado por separar. Hoje é uma sexta-feira, eu fiquei imaginando, nossa, separar uma sexta-feira para a gente prosear. Obrigado pela gentileza. Prazer é meu, Deodato. Tá jóia. Rapaz, você fez um trabalho extremamente interessante. Que bom não, muito interessante. E que bom que eu estou com a oportunidade de mostrar o teu trabalho para a academia e para o grande público, né? Então, muito obrigado. Um abração. Quando você terminar esse doutorado aí, me chama que nós vamos conversar sobre o doutorado, tá bom? Com muito prazer, um prazer, uma alegria. Obrigado você, eu que te agradeço. Valeu, um abraço. Abraço, meu caro.